Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre tecido conjuntivo. Bem-vindos mais uma vez a essa disciplina de histologia e embriologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão anatômica do tecido nervoso, vamos falar sobre a organização funcional do sistema nervoso, falar da composição do tecido nervoso, dos tipos de neurônios de acordo com a função, de sinapse e falar sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, qual seria a divisão anatômica do tecido nervoso, né? Ele vai estar distribuído ao longo de todo o organismo e esse tecido nervoso vai estar interligado entre si, formando uma rede de comunicação, tá? Então, o tecido nervoso ele se comunica entre si, formando então um sistema nervoso. Então, de acordo com a anatomia, a gente divide o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo, que por sua vez é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é dividido em telencéfalo e em diencéfalo. O tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E o sistema nervoso central também ele é formado pela medula espinhal, né, que é aquela localizada no interior da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico, por sua vez, ele é dividido em nervos e gânglios nervosos. Então, geralmente, quando a gente fala do sistema nervoso central, ele pode ser representado pela sigla SNC e o sistema nervoso periférico pode ser representado pela sigla SNP. Mas, como eu falei, o sistema nervoso está todo interligado, formando uma rede de comunicação. Então, como é que ele funcionaria? Como que ele está funcionando e vai formar esse sistema nervoso central e periférico? Então, aqui nessa figura, nós temos um desenho esquemático mostrando essa organização funcional do sistema nervoso. Aqui no centro, nós temos o cérebro, né? Temos o cérebro, o sistema nervoso central, daqui até aqui, que aqui no caso seria a medula espinhal, né? A medula espinal antes era chamada medula espinhal, mas agora é chamada medula espinal. Então aqui a gente tem o sistema nervoso central, constituído por cérebro e medula espinal. O cérebro, ele vai receber informações de determinados órgãos. Por exemplo, ele pode estar recebendo informação periférica da mucosa olfatória. Ele pode estar recebendo comunicação, por exemplo, da retina, do ouvido interno e de diversos outros órgãos. Quando ele recebe essas informações do ambiente, tá? Essas informações é levada pelos gânglios, no caso, gânglios nervosos, e também pode ser levada pelos nervos sensoriais. E os gânglios e os nervos sensoriais, eles constituem o sistema nervoso periférico, tá? Então, porque vem o quê? É como se viesse da periferia, por isso dizendo sistema nervoso periférico, porque vem toda a informação da periferia e essa informação é levada, então, para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, por sua vez, ele vai estar respondendo a esse ambiente externo, a esse estímulo do ambiente externo, né? Então, quando ele responde, essa informação ela vai ser levada também por gânglios, né, e por nervos. Aí a gente tem os gânglios do sistema nervoso autônomo e também temos os nervos motores e outros tipos de nervos. Então, no sistema nervoso central, ele vai ser constituído por cérebro, medula espinhal, e o sistema nervoso periférico ele vai ser constituído por nervos e gânglios. Nós vamos falar mais adiante. Então, qual seria a composição do tecido nervoso? O tecido nervoso ele é constituído por neurônios, né, que também pode ser conhecida por células nervosas, e esses neurônios vão estar respondendo às alterações do ambiente, né, em que aquele organismo, aquele tecido se encontra. E também é constituído pelas células da glia ou neuroglia, né? E essas células da glia elas vão dar suporte aos neurônios. Então, quando a gente fala de sistema nervoso, o tecido nervoso, as pessoas só lembram dos neurônios, mas não, existem outras células também que compõem o tecido nervoso, que são as células da glia. Então, aqui a gente tem a representação esquemática do neurônio, tá? Esse neurônio ele vai ser constituído por um corpo celular e nesse corpo a gente vai encontrar o núcleo, né? Então, se esse neurônio aqui perder essa parte aqui do corpo celular, contendo o núcleo, esse neurônio aqui ele vai morrer, né? E não vai ser mais reconstituído.
Então, essas ramificações na periferia do corpo do celular são chamadas de dendritos, tá? Não é dentritos, dendritos, tá? E esse longo prolongamento aqui do neurônio é chamado de axônio. E aqui a gente tem as terminações nervosas do axônio. Então, a gente tem o corpo celular no neurônio, a gente encontra o axônio, que é esse prolongamento, e esse axônio ele pode ser envolvido por uma bainha de mielina ou não, tá? E essa bainha de mielina, quando apresentar a bainha de mielina, essa bainha de mielina vai ocorrer interrupções ao longo dessa bainha de mielina. Então, quais são os tipos de neurônios de acordo com a função? Então, tem dois tipos de neurônios, que são os neurônios motores e os neurônios sensoriais. Os neurônios sensoriais são aqueles que vão receber estímulos sensoriais do ambiente do organismo, né, de algum local do organismo, e esse estímulo, no caso, vai ser levado lá para o sistema nervoso central, para que o sistema nervoso central ele possa processar essa informação e emitir uma resposta. Quando o sistema nervoso central ele emite uma resposta, né, como mostrei naquela divisão funcional do tecido nervoso, essa resposta vai ser levada pelos neurônios motores, né, e a gente encontra, né, esses neurônios motores saindo, né, ou seja, no sistema nervoso central, e eles podem estar presentes também presente no sistema nervoso central e vai levar toda essa informação lá para os órgãos efetores, tá? Então, eles vão estar se comunicando e a informação do sistema nervoso central vai ser levada então para esses órgãos efetores. Ou seja, toda essa informação ela vai ser levada para as glândulas ou para as fibras musculares. E aqui a gente tem também uma representação esquemática de um neurônio e a gente está vendo aqui, ó, essas setinhas vermelhas está mostrando a direção do impulso nervoso. Então, quando o sistema nervoso central ele recebe uma informação do ambiente ou de algum órgão, né, essa informação ela vai ser levada, né, formando o quê? Um impulso nervoso ou uma sinapse, vamos dizer assim, que seria a comunicação entre dois neurônios, e essa informação ela vai ser recebida, pode ser recebida pelos dendritos ou pelo corpo celular e vai ser levada ao longo do neurônio pelo axônio até as suas terminações nervosas e chegar a um outro neurônio. Aí o outro neurônio, por sua vez, vai estar recebendo essa informação e assim por diante. Então, a direção do impulso nervoso vai ser sempre levada do corpo ou dendritos do neurônio e vai até as terminações nervosas desse neurônio. Quando dois neurônios se comunicam, o que vai acontecer? Eles vão formar o quê? Construir uma sinapse, né? Então, a gente pode ter dois neurônios se conectando ou mais de dois neurônios se conectando, né? Quando esses neurônios se conectam, né, eles vão construir o contato de um neurônio com outro chamado de quê? De sinapse. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O meu neurônio aqui, tá? Formado pelos dendritos, o corpo celular, como eu falei, dentro do corpo celular o núcleo, e aqui a gente tem o axônio. Aí o impulso nervoso recebido pelos dendritos, por exemplo, passa pelo axônio e chega até um outro neurônio. Esse local de contato aqui, ó, entre o neurônio e o outro, é chamado de quê? De sinapse. A gente diz local de contato entre os dois neurônios, mas os dois neurônios não vão estar em contato um com o outro, né, pertinho, grudado um no outro, não. O que vai acontecer? Tem contato porque um neurônio que está passando uma informação para o outro neurônio, ele vai liberar algumas substâncias químicas, mediadores químicos, né, transmitindo então aquela informação. Então aqui a gente tem, ó, se a gente pegar esse pedacinho aqui do contato de um neurônio com o outro, a gente vai aumentando, a gente vai visualizar essa figura aqui. Então aqui tem as terminações nervosas de um neurônio, e aqui tem o contato com outra parte do neurônio. Aí nessas terminações nervosas do neurônio, ó, são liberados alguns mediadores químicos, substâncias químicas, neurotransmissores mais especificamente, que vai estar passando toda a informação para o próximo neurônio. Aí vai ficar um espaçozinho, como eu falei, entre um neurônio e o outro, que é chamada de fenda sináptica. No sistema nervoso central, ele é constituído pelo cérebro, cerebelo e medula espinhal, né? Então, vocês viram como vamos dizer assim, o cérebro, no caso, ele vai ser dividido em vários compartimentos, né? Como mostrei para vocês. Só que, geralmente, quando a pessoa fala em encéfalo, né, naquela primeira figura que eu mostrei para vocês, né, sistema nervoso central localizado no crânio, né, as pessoas falam, só lembram mais do cérebro,
né? Só lembra do cérebro, não acha que o cérebro, vamos dizer assim, entre aspas, é dividido em outros compartimentos. Então, o sistema nervoso central ele vai ser dividido em cérebro, cerebelo e medula espinal. Aí aqui a gente tem umas figuras representando esse cerebelo, cérebro e a medula espinal. Então, no sistema nervoso central, a gente encontra o quê? Corpos de neurônios, né, que seria aquele corpo celular do neurônio com o núcleo. A gente encontra os dendritos e nós encontramos também células da glia. Tem outras partes do sistema nervoso central em que a gente vai encontrar o quê? Somente aqueles prolongamentos dos neurônios, ou seja, somente os axônios e células da glia. Então, vai haver uma segregação entre esses corpos de neurônios e prolongamentos de neurônios, mais especificamente os axônios, e a gente vai encontrar no cérebro, cerebelo e medula espinal uma região chamada de substância branca e outra região chamada de substância cinzenta. Aí aqui a gente tem uma representação esquemática, né, da medula espinal, né, e essa medula espinal ela vai apresentar uma substância branca que vai ficar onde? Na periferia da medula espinal e vai apresentar uma substância cinzenta que vai ter esse formato de uma letra de H. Então, tanto no cérebro, cerebelo e medula espinal, a gente vai encontrar a substância cinzenta, né? Então, só que a substância cinzenta na medula espinal vai estar localizada no centro. Já no cérebro e cerebelo, a gente vai encontrar ela localizada na periferia. O que a gente encontra na substância cinzenta? Na substância cinzenta dessas três estruturas do neurônio, ou seja, do sistema nervoso central, a gente vai encontrar corpos de neurônios, dendritos e células da glia. Tá? Também na substância cinzenta lá do cérebro e do cerebelo, a gente vai encontrar corpos de neurônios, dendritos e células da glia. Já lá na substância branca dos neurônios, ou seja, do cérebro, cerebelo e medula espinal, nós vamos encontrar somente axônios e células da glia. Aí a gente vai ver, aqui no caso seria a representação da medula espinal, nessa parte aqui a gente chama de substância branca, aí nessa outra parte a gente chama de substância cinzenta. Vocês veem que aqui ó, tem o neurônio, ó, tem um corpo celular do neurônio, né? E aqui a gente encontra o núcleo. Aí aqui seria o axônio desse neurônio. Então daqui para cá seria a substância branca e nessa parte aqui onde tem o corpo celular dos neurônios é a substância cinzenta, tá? Aí a gente tem um cerebelo. No cerebelo vai acontecer a mesma coisa, né? Então na periferia do cerebelo a gente vai encontrar a substância cinzenta e no centro a gente vai encontrar a substância branca. Lá no cerebelo a gente consegue visualizar ele dividido em camadas, né? Então, tem a camada chamada de camada molecular, tem uma camada formada por células de Purkinje, tem uma camada granulosa, tá? E no centro, né, desse cerebelo a gente encontra a substância cinzenta. Então, na periferia a gente encontra a substância cinzenta, a substância cinzenta ela vai ser dividida em camadas, né, a camada granulosa, a camada de células de Purkinje e a camada molecular. E no centro a gente vai encontrar a substância cinzenta. Então aqui mostrando, né, essa parte, substância cinzenta do cerebelo, ou a gente pode chamar ainda de córtex cerebelar, quer dizer, a gente vai encontrar essas três camadas. Camada granulosa, camada de células de Purkinje. Células de Purkinje são os maiores neurônios encontrados no organismo. Aqui tem um neurônio, por exemplo, corpo celular de neurônio, e aqui a gente tem o quê? Prolongamento dele, o axônio. Então essas células aqui elas vão estar localizadas uma ao lado da outra, né, formando uma camada, e são as células de Purkinje. E a gente encontra então a camada granular. Aí então a gente visualiza o córtex cerebral lá no cérebro e córtex cerebelar lá no cerebelo. Aí a gente consegue ver nesses dois córtex a segregação dessa substância, a segregação de corpos, quer dizer, encontrando uma parte chamada de substância cinzenta e outra parte chamada de substância branca. E aqui seria a representação do córtex cerebral. Né? A gente vai encontrar tanto neurônios como também células da glia. Se encontra neurônios, corpos de neurônios e células da glia, aí aqui no caso vai estar representando a substância cinzenta. O sistema nervoso periférico, ele vai ser constituído pelos nervos, né? Botei aqui nervos de neurônios, tá? Vai ser constituído por gânglios e também vai ser constituído por terminações nervosas. Então aqui a gente está vendo uma representação esquemática, né, de um nervo. Os nervos, no caso, o que são os nervos? Aqui também a representação esquemática dos nervos,
tá? De nervos. E o que seriam esses nervos? Os nervos seriam o quê? Feixes de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo. E o que seriam essas fibras nervosas? As fibras nervosas estão se referindo a quem? Ao axônio, tá? Então, as fibras nervosas, ou seja, nos nervos, no sistema nervoso periférico, a gente só encontra os axônios, tá? E esses axônios, eles podem estar envoltos ou não pela bainha de mielina. Então, lá no sistema nervoso central, a gente pode estar encontrando um grupo de fibras nervosas, mas essas fibras nervosas vão formar feixes. Quando essas fibras nervosas se associam no sistema nervoso periférico, elas vão ser chamadas de nervos, tá? Então, esse axônio ele pode estar envolvido, né, ou não por bainha de mielina. Quando ele vai ser envolvido por bainha de mielina, essa bainha de mielina vai estar envolvendo o axônio. Então, essa bainha de mielina ela pode sofrer uma volta em torno do axônio, ou ela pode sofrer várias voltas, dobras múltiplas, envolvendo esse axônio. Então, nas fibras periféricas, nas fibras nervosas do sistema nervoso periférico, esses axônios vão estar envolvidos pelas células de Schwann. Já no sistema nervoso central, esses axônios ou fibras nervosas vão estar ligadas, associadas ou envolvidas pelas células chamadas de oligodendrócitos. Então, nós encontramos dois tipos de fibras nervosas. As fibras amielínica, A é uma partícula de negação, né? Significa dizer que essas fibras elas não estão envolvidas por bainha de mielina. Então, vai haver uma dobra, uma única dobra em volta desses axônios da célula de Schwann. Né? A célula de Schwann vai estar envolvendo esses axônios por uma única dobra. Aí as fibras mielínicas, como o próprio nome já disse, essas fibras são envolvidas por bainha de mielina. E essa bainha de mielina ela vai dar várias voltas em torno do axônio, vários envoltórios concêntricos. Então, quando essa bainha de mielina ela inicia a volta lá no axônio, né, ela vai se prender nesse axônio. E o local onde ela se prende, inicialmente chamado de mesaxônio, e quando ela dá as várias voltas dela, ela também vai ter que ficar presa, né, no finalzinho dessas envolturas. Aí também essa região vai ser chamada de mesaxônio. Então, tanto internamente quanto externamente, uma fibra nervosa ela vai ser envolvida pela bainha, pode ser envolvida por dobras, né, de uma determinada células, ou células da glia, né, se sofre uma única dobra, né, não vai estar envolvida por bainha de mielina, ou seja, vai estar envolvida por fibras amielínicas, né, não vai estar envolvida por mielina. Quando sofre várias voltas concêntricas, ela vai estar envolvida por bainha de mielina. Aí aqui está mostrando o mesaxônio, né, por exemplo, essa bainha vai envolver todo o axônio. Aí, inicialmente, de onde ela parte, né, se liga ao axônio chamado de mesaxônio, aí ela vai dar várias voltas em torno do axônio, né, e quando a volta dela termina, aí ela vai também ser presa nessa bainha de mielina, e essa região externa também vai ser chamada, onde essa bainha está se prendendo, é chamada de mesaxônio externo. Então, o sistema nervoso central, mais especificamente os nervos, tá? Vai ser envolvido por tecido conjuntivo. Como eu falei, os nervos são constituídos por fibras nervosas, conjuntos de fibras nervosas ou feixes de fibras nervosas, várias fibras nervosas associadas, e elas vão estar em volta de tecido conjuntivo. Então, esse tecido conjuntivo vai dar sustentação a essas fibras nervosas, a esses nervos, tá? Então, esse tecido de sustentação que vai estar envolvendo esses feixes de fibra nervosa pode ser chamado, são 3 camadas, né? Ou seja, 3 camadas de tecido conjuntivo, uma camada chamada de epineuro, e nessa camada a gente vai encontrar tecido conjuntivo denso não modelado. Vai estar revestindo o nervo e vai estar preenchendo os espaços entre as fibras nervosas. Aí tem a camada chamada de tecido conjuntivo chamada de perineuro, que vai revestir cada feixe de fibra. Então, uma fibra, né, ela vai ser envolvida por uma camada de tecido conjuntivo chamada de epineuro. Aí essas fibras vão estar se associando uma à outra para ser envolvido também por outra camada de tecido conjuntivo. Aí essa camada é chamada de perineuro. Aí vários conjuntos de fibras nervosas vão estar envolvidas por outra camada de tecido conjuntivo que é chamada de endoneuro, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui ó, cada pontinho desse aqui ó, mais clarinho, no caso vai ser o quê? Vai estar representando uma fibra nervosa. Aí essa fibra nervosa ela vai ser envolvida por uma bainha de tecido conjuntivo chamada de endoneuro. Aí várias fibras nervosas ó, vão estar associadas
uma à outra, né? Está associada uma à outra aqui, né? E quando ela se associa uma à outra, ó, uma bainha, né? Uma membrana de tecido conjuntivo vai envolver esse feixe de fibra nervosa aqui e vai constituir o tecido de sustentação, o tecido conjuntivo chamado de perineuro. Aí vários feixes de fibras nervosas vão estar envolvidas por uma camada de tecido conjuntivo chamada de epineuro. Então essas camadas do meio externo para o meio interno é chamado de epineuro, perineuro e endoneuro. Existem, né, como eu falei, os nervos eles são constituídos por feixes de fibras nervosas. Existem as fibras aferentes e as fibras eferentes. As eferentes são aquelas que vão levar para o sistema nervoso central aqueles nervos, aquelas fibras dos nervos que vão estar chegando no sistema nervoso central, né? Essa informação do ambiente externo ou do interior de algum órgão, tá? Aí as fibras eferentes é que vai estar levando toda aquela informação que foi processada pelo sistema nervoso central para algum órgão efetor, tá? Então, por exemplo, lá no intestino tem células musculares, né? Se aquelas células musculares tiver que sofrer contração, quem vai estar mandando essa informação para que ela sofra contração seria o sistema nervoso central, e por meio desses nervos, e mais especificamente pelas fibras eferentes. Tem também os nervos sensitivos, os nervos motores e os nervos mistos. Os nervos sensitivos são aqueles constituídos por fibras aferentes, né, que vão estar chegando no sistema nervoso central. Então essas fibras são fibras de sensibilidade, né, são aquelas que vão estar chegando no sistema nervoso central. E tem os neurônios motores, constituídos por fibras eferentes, que vão estar saindo do sistema nervoso central e levando a resposta do sistema nervoso central para o local onde está sendo necessária aquela resposta. E tem os nervos mistos, que são constituídos pelos dois tipos de fibras, tanto pelas fibras aferentes quanto pelas fibras eferentes. No sistema nervoso central também, ele vai ser constituído pelos gânglios nervosos, né? Nós falamos dos nervos e agora nós vamos falar dos gânglios nervosos. Esses gânglios nervosos, eles são o quê? Acúmulos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Então, todos os neurônios que estão localizados fora do sistema nervoso central vão formar quem? Os gânglios, tá? E esses gânglios, no caso, eles vão ser órgãos esféricos, vão se apresentar esféricos, né? Vão estar protegidos por cápsulas de tecido conjuntivo e vão estar associados a nervos. Aí a gente vai encontrar os gânglios intramurais, que são aqueles que estão situados no interior de algum órgão, né? Como, por exemplo, lá no sistema digestivo. Tem os gânglios sensoriais, que são aqueles gânglios que vão receber fibras aferentes, né? Ou seja, levar toda a informação para o sistema nervoso central. E esses gânglios sensoriais, por sua vez, eles vão ser divididos em gânglios cranianos, como o próprio nome já disse, que vão estar chegando no sistema nervoso central, mais especificamente aqueles ligados ao crânio, né? E tem os gânglios espinais, né? Que vão estar ligados à medula espinhal, né? Vão ser a base dos nervos espinais. Então, nesses gânglios sensoriais espinais, né, os neurônios, os feixes de neurônios vão estar envolvidos por células satélite, né? Então, essas células satélites, por sua vez, vão ser constituídas por corpos de Nielsen e também por células da glia. Os nervos cranianos, os neurônios que são encontrados tanto nos nervos cranianos quanto nos nervos espinais, são pseudo-unipolares, tá? Aí tem também os gânglios do sistema nervoso autônomo, que são aqueles gânglios que vão estar formando, ou seja, com formações bulbosas e ao longo do sistema nervoso autônomo. Então, onde que estão localizados esses gânglios? Lá no interior de órgãos, e os neurônios que vão estar presentes nesses gânglios do sistema nervoso autônomo são neurônios multipolares, tá? Então, a gente fica por aqui nessa aula. Vocês viram lá o capítulo do sistema nervoso central, ou seja, do sistema nervoso, ele é bem extenso, né? Então, eu tirei os principais que eu achei que fossem informações mais relevantes, vamos dizer assim, mas todas as informações que se encontram no capítulo sobre tecido nervoso são todas relevantes, né? São todas importantes. Então, procurei fazer um resumo para que eu pudesse, então, estar elaborando essa aula e estar explicando alguma coisa para vocês do sistema nervoso. Eu escolhi esse conteúdo porque eu achei que ele seria o mais complexo, né? Então, assim, é uma breve aula. Então, para vocês realmente aprenderem algo mais sobre o tecido nervoso, vocês têm que recorrer ao livro e lerem tudo mesmo que está
que está escrito lá no capítulo sobre tecido nervoso. Aí a referência, como sempre, a que eu utilizo para essa parte da histologia é a do Junqueira e Carneiro, o livro de histologia básica. Aí, então, a gente se vê, né? A gente se vê na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o desenvolvimento embrionário, né? Então, vamos entrar na parte de embriologia. Então, até mais, pessoal.